A graça e a paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui, Discípulos de Bereia, a mais um vídeo da nossa série Retificando. E o texto dessa vez é um texto clássico que muita gente gosta de trazer como escudo para evitar o debate bíblico ou o estudo das Escrituras. A letra mata. Será mesmo? Roda a vinheta. I know what to do. Aleluia! Quem nunca escutou alguma vez em um sermão de igreja, algum irmão falando, ou até mesmo numa certa vigília, as pessoas falando que deve-se haver um certo crivo para estudar as Escrituras porque a letra mata. Garanto que certa vez você já deve ter escutado isso da boca de alguém na sua caminhada evangélica. Se por acaso você nunca escutou, saiba, meu querido, saiba, minha querida, que cedo ou tarde você vai escutar essa frase clássica: meu irmão, tome cuidado porque a letra mata. Mas será que é isso mesmo que o texto está querendo dizer? Vamos retificá-lo, vamos ver certinho no seu contexto, ver se há outros textos da Bíblia que amparam essa afirmação. Esse texto em questão, ele está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O apóstolo Paulo nos escreve assim no versículo citado: ele é quem nos tem ajudado a contar a outros a sua nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá vida. Uma análise isolada do texto, fica um pouco ambíguo essa afirmação que alguns irmãos usam sobre a letra mata como um incentivo a evitar ou tomar cuidado com estudos aprofundados. E o texto, o próprio versículo em si, ele já meio que desmantela esse argumento. E se nós formos para o contexto, aí sim que essa afirmação ela cai por terra, tá? Vamos ver o que fala o contexto desse versículo aqui. No versículo 1 do capítulo 3 fala assim: Paulo nos diz: estaremos nós começando a ser como aqueles falsos mestres entre vocês, que precisam lhes contar tudo a respeito de si mesmos e levar consigo longas cartas de recomendação? Creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para falar-lhes a nosso respeito. E nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta que eu necessito de vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Paulo está falando de testemunho aqui. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Versículo 4, dizemos isso por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Versículo 5, não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. Paulo aqui já está batendo na ideia de meritocracia na teologia. O único poder que possuímos e o êxito que obtemos vem de Deus, a suficiência do nosso Senhor. E agora o versículo 6. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá vida. E olha só os textos seguintes, versículo 7. Entretanto, aquele velho sistema de lei, gravado com letras em pedras que terminava em morte, veio com tal glória que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés. Aqui ele fala sobre o Pentateuco, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Não deveríamos esperar uma glória muito maior nesses dias, quando o Espírito Santo está concedendo vida. Então, quando nós olhamos o contexto do texto, Paulo não fala sobre tomar cuidado em estudar, em se dobrar sobre a Escritura, em se dedicar a ler algumas horas, em meditar na palavra. Não, ele não fala para você evitar ler manuais de teologia para ficar frio e de repente esfriar na fé. Muito pelo contrário, Paulo fala sobre
a ideia da meritocracia que algumas pessoas tinham, os falsos mestres, sobre fazer na própria carne, fazer acontecer. E Paulo fala: nós não temos nenhum poder de pregar o evangelho, até isso provém do Senhor. Nós somos completamente insuficientes. E aí que ele puxa a máxima, né, a grande incógnita para algumas pessoas nesse texto. Ele fala assim, ó: e esse evangelho é o evangelho do Espírito Santo, não a lei, porque a lei mata. O que então ele está querendo dizer aqui no versículo 6 com o tal da letra mata? A insuficiência da lei, a incapacidade da lei de contemplar, de abranger, de purificar, de poder saldar a nossa dívida feita lá pelo nosso ancestral Adão, lá no Jardim do Éden. Olha só que interessante o que fala aqui em Hebreus, capítulo 10, no livro de Hebreus aqui, né? Lembrando que Hebreus tem uma grande briga sobre quem que é o seu autor, né? Alguns falam que é Paulo. Existe uma discussão bem grande. Olha o que fala em Hebreus, capítulo 10, versículo 1 e 2. Hebreus é um livro que ele fala muito sobre ele tenta justificar, fazer uma apologia à suficiência e à pessoa de Cristo, à sua divindade. Olha o que fala aqui no versículo 1 do capítulo 10. O antigo sistema, aqui ele fala da lei, das leis judaicas, deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Espera aí que o pregador, o irmão se perdeu. Achei! Nesse antigo sistema, os sacrifícios se repetiam muitas vezes, ano após ano, porém, mesmo assim, eles nunca puderam salvar aqueles que viviam debaixo desses regulamentos. Se isso fosse possível, uma oferta só teria sido suficiente, os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e seu sentimento de culpa teria desaparecido. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Que a lei, ela não está solta de forma gratuita para nós cristãos. Ela não é um compêndio doutrinário, como a gente costuma falar aqui na nossa igreja, mas ela é um indicativo. A lei, ela era uma sombra daquilo que viria. Era Deus, da forma como o povo na época poderia compreender, apontando para o grande mistério da glória, que quem era? A pessoa de Cristo. Deus estava ali preparando o mundo para receber o seu Filho. Não é à toa que Gálatas 4:4 fala que Cristo veio na plenitude dos tempos, né? Para quem gosta da história da igreja ali, o Império Romano pavimentando, policiando, deixando as terras relativamente mais seguras, uma única língua entre os povos ali para poder se comunicar, o que facilitaria a expansão do evangelho. Então, Deus ele pavimentou o caminho para que Cristo viesse, a manifestação exata do seu ser, a plenitude da sua pessoa, conforme está lá no livro de Tessalonicenses. Então, Cristo ele vem na plenitude e ele se apresenta como o Cordeiro Pascal, já pegando a carona no livro de Êxodo. Êxodo aponta, por exemplo, completamente do que se trataria o sacrifício de Cristo, né? Faraó simbolizava um domínio maligno, o cordeiro que vinha purificar as pessoas, né? Para antes que viesse o espírito da vingança do Senhor sobre a terra, e os que tinham a marca do cordeiro foram poupados, né? Então, tudo era uma sombra, um apontamento. Por que era um apontamento? Porque a lei em si mesma era insuficiente. Ela trazia uma purificação temporária, mas Cristo, veio como um sacrifício perfeito, logo ele trouxe uma restauração e uma remissão completamente perfeita. Por isso que a lei ela é insuficiente para nós cristãos. Ela apontava para Cristo, certo? E assim, todos aqueles cristãos que são um pouco mais místicos, né? Alguns gostam de preservar elementos da fé judaica na questão estética, até mesmo na sua própria doutrina. Isso é um erro gravíssimo, meus irmãos, porque a lei já foi abolida, a palavra não seria abolida, a lei ela foi cumprida em Cristo. Jesus, ele é o cumprimento perfeito da lei. Se nós lermos os evangelhos, tudo que Cristo faz, todo movimento, toda ida, com quem ele se relacionava, tudo estava amparado pelas profecias. E ele fez porque estava escrito, ele fez porque estava escrito, ele fez porque estava escrito. Então Jesus ele vai cumprindo a lei até que ela
se complete nele. E feito isso, a dívida está paga, entramos na dispensação da graça, como é conhecido na teologia, que a lei, no seu sentido moral, a lei no seu sentido ritual, ela é cumprida em Cristo, não se faz mais necessária, mas a lei moral, ela continua em nossos corações. Por isso que nós vemos as profecias: eu vou escrever em tábuas de carne. Ali estava apontando para o que Cristo faria. As tábuas de Moisés, até aquelas tábuas de pedra, né, apontavam para algo profético no futuro. Então a lei se cumpre em Cristo, logo ela é insuficiente. Por isso, meus irmãos, que a letra mata. Mas aqueles que preferem viver uma fé mais mística e preservar alguns elementos da Torá, olha o aviso que a palavra nos dá lá no livro de Gálatas. Gálatas é um livro maravilhoso, meus queridos. Tem alguns textos ali que até mesmo influenciaram a reforma protestante, né? Lutero. O justo viverá pela fé. Olha só que interessante. Tem um desviado passando de moto aqui agora. Olha só que interessante. Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 11. Olha que aviso a palavra nos dá, meus irmãos. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo da maldição, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar uma só lei que está escrita no livro da lei. Então, se você for querer guardar um aspecto da lei, meu irmão, a Bíblia é clara, guarde ela toda, porque senão você se fala maldição, se você segui-la parcialmente. Por conseguinte, é claro que ninguém jamais pode ser justificado, ou seja, há uma insuficiência da nossa parte, pela tentativa de guardar as leis judaicas, porque Deus mesmo disse que o justo viverá pela fé. Aleluia! Então, meus irmãos, o que Paulo ele nos quis dizer quando escreveu a letra mata? Ele fala primeiro sobre a insuficiência da lei. A lei ela nunca foi suficiente porque eram vários sacrifícios que aconteciam. E então, se eu tenho que todo ano ter que fazer um sacrifício expiatório, todo ano ter que sacrificar um animal para me purificar, quer dizer que aquilo ali é como se fosse um placebo, aquilo não vai ser suficiente. Então, aquilo apontava para um sacrifício pleno, supremo, sublime e que iria completamente nos salvar por inteiro. É curioso que esse hábito de sacrificar animais era um costume que havia nos povos antigos, os persas, os babilônicos, os gregos. Eles sacrificavam animais em oferenda aos deuses. E olha que curioso, é como se o homem tivesse dentro de si essa noção de miséria e ele tivesse clamando por uma salvação completa. Lá dentro um grito, né, que ecoava desde o Éden, que se cumpre em Cristo. Então a lei é o que mata. A lei é a letra que mata. E quem viver pela lei, infelizmente terá que guardá-la. E quem seguir a lei parcialmente será passivo de punição. Então, Vitor, o que eu faço? Cara, corre para Cristo. Aceita Ele como o Senhor da sua vida, porque Ele já cumpriu a lei. Ele já pagou a nossa dívida. Ele já debitou o que nos era uma conta muito árdua de pagar. Ele pagou com juros compostos e não há nada a ser pago, não há nada mais a ser feito para complementar o que Cristo fez. Todo aquele que acha que pode complementar a obra de Cristo jaz em grande ignorância. Cristo foi o sacrifício pleno, perfeito, por isso que, como afirma em Filipenses, ele é digno de ter o nome sobre todo nome. Amém? Então, quando um irmão fala para você assim: irmão, cuidado, falei demais a Bíblia, cuidado de estudar demais teologia, esses negócios aí, porque a letra mata, ignora esse cara. Ou, se você quiser, leve o irmão para conversar, explique a ele o significado do texto, porque, muito pelo contrário, em Oséias o Senhor, por meio do profeta, nos convida a conhecê-lo, né? Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Um texto que o Léo gosta muito de trazer aqui e eu assino embaixo. É um convite de Deus que nós vamos conhecê-lo cada vez mais. Por que eu tenho que conhecer Deus então, Vitor? Porque você vai passar a eternidade com Ele. Amém? Então fica aí esse esclarecimento sobre esse texto. Espero que esse vídeo tenha sido um bálsamo, uma luz ou uma luneta
para sua vida e que você possa ficar com a gente mais um pouquinho no canal. Não deixe de conferir os vídeos que nós temos aqui, nossas lives Beiranos na Mesa. Logo tem mais aí, não perca. Sempre toda semana vamos ter conteúdo novinho, quentinho para vocês conferirem, tá? Então aperta esse like aí, comenta, compartilha, manda para todo mundo e não deixa de acompanhar os nossos conteúdos semanais. Deus te abençoe, tamo junto e é isso aí. Seja você também um bereano.